Os casos de racismo são comuns em estádios de futebol na Espanha. Alvo de várias ofensas nos últimos anos, o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, nunca se calou. A diferença agora é que a justiça espanhola tomou uma decisão histórica e condenou 3 torcedores por ataques ao jogador, além da proibição de entrar em qualquer estádio por 2 anos e o pagamento de multas. Apesar da legislação na Espanha que torna quase impossível a prisão dos torcedores, Vini Júnior comemorou a decisão. Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas como sempre disse, não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica, escreveu o brasileiro nas redes sociais. Sexta-feira, 14 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado especial, nós vamos analisar uma temática do dia. Hoje eu converso com o gestor de esportes e diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Marcelo Carvalho, e a gente vai falar sobre a histórica decisão da Justiça Espanhola que condenou 3 torcedores do Valência por ofensas racistas contra o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior. Oi, Marcelo. Olha só, pouco mais de um ano, do episódio de racismo que aconteceu no estádio Mestalla, os 3 envolvidos foram punidos com multas e 2 anos sem entrar em estádios de futebol. Como é que você avalia a resposta das autoridades esportivas e dos clubes envolvidos no caso Vini Júnior? Bom dia. Eu avalio como muito importante, porque devemos lembrar que é a primeira decisão da Espanha nesse sentido, Devemos lembrar também que na Espanha a gente não tem o crime de racismo previsto na legislação e ter agora esses 3 torcedores com essa punição é importante porque eu acredito que vai abrir um precedente para que outros torcedores que venham a cometer atos de racismo, não só contra o Vini Júnior, mas como contra qualquer jogador negro, paguem pelos seus crimes. Agora, o presidente da La Liga, o Javier Tebas, ele comemorou a condenação, que é a primeira desse tipo na história do futebol espanhol, como você contou agora. Agora, vamos combinar que demorou, Foram mais de 20 casos de racismo que aconteceram com o Vini Júnior. Qual é a sua análise sobre esse fato da La Liga ter demorado tanto, hein? Demorou e só veio acontecer pela pressão não só do Vinícius Júnior, como do governo brasileiro, da CBF, de diversas instituições que pressionaram a Federação Espanhola, a La Liga, políticos espanhóis, para que houvesse uma punição. Então, infelizmente, a gente tem que pensar que demorou muito tempo, mas a gente tem que pensar também que, felizmente, ela aconteceu, porque lá no começo dos primeiros casos de racismo contra o Vini Júnior, o mesmo Javier Tebas disse que não via problema no que estava acontecendo, e mais do que isso, a La Liga disse que os insultos contra o Vinícius Júnior por parte dos torcedores do Atlético de Madrid fazia parte do torcer, ou seja, cânticos racistas para eles era algo comum e algo normal. A gente está vendo dança de comportamento, tomara que seja de fato uma quebra de paradigma e algo que fique para sempre dentro do futebol espanhol. Eu me lembro daquele boneco do Vini Júnior que colocaram numa ponte também, de cabeça para baixo, Me marcou muito essa imagem. E o Vini disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, ó. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos.
Eu fico arrepiada, porque é uma frase muito forte, muito importante pra gente que é vítima do racismo. E eu te pergunto, quais são as implicações desse caso na carreira do próprio Vini Júnior e também para os outros jogadores negros? Para a carreira do Vini Júnior é um temor que a gente tinha durante muito tempo que a Federação Espanhola e a La Liga viessem a tentar, como chegaram a tentar, silenciar o Vini Júnior. Isso era um receio muito grande que a gente tinha, do quanto essas ofensas e esses insultos iriam prejudicar o Vini Júnior dentro de campo. A gente viu que nada disso funcionou. O Vini Júnior está hoje cotado para ser escolhido o melhor jogador do mundo. O Vini Júnior conseguiu juntar diversos aliados e pressionar a Federação Espanhola. A FIFA, cerca de um mês atrás, lançou um novo protocolo de combate ao racismo, ou seja, a voz do Vini foi ouvida. Mais do que isso, né? A voz do Vini foi ouvida para que outros negros e outras negras sejam protegidos do crime de racismo na Espanha. E, quiçá, que em outros países, né? Eu acho que isso vai ter reflexo em diversos países e eu vejo como um passo gigante, não só para o futebol, mas também para que outros atletas negros e negras venham a falar sobre racismo. Era muito grande o temor e o histórico era de silenciamento, de apagamento daqueles atletas que falavam sobre racismo, que denunciavam o racismo. Talvez agora a gente consiga ter novos aliados e não só o Vinícius Júnior nessa luta, né? Essa bandeira não pode ser carregada por apenas uma pessoa. Pois é. E aí também eu fico pensando que a gente futuramente vai ter um ataque de pretos no Real Madrid, né? Rodrigo, Vini Júnior, Endrick, tem mais um que eu esqueci. Tem mais um também. Mbappé. É isso aí. Então são 4 jogadores pretos. Na verdade são 5, né? Porque Quem eu esqueci? o Vini, o Endrick, o Mbappé e já tem o inglês, o Bellingham. Então, Verdade. são 5 jogadores negros que formam e vão formar o ataque do melhor time do mundo. Pois é, interessante isso. Então, eu também enxergo aí uma própria força, né, e um próprio interesse também do Real Madrid em resolver essa história, certo? Certo, porque está protegendo jogadores, né? Infelizmente, a história do futebol nos mostra isso. As diversas ações que a gente teve ao longo do tempo, pensando na inclusão e proteção dos jogadores e jogadoras negras, elas não foram muito pensadas para combater o racismo. Elas foram pensadas para proteger aqueles atletas negros que dariam aos seus clubes títulos e vitórias. Haja vista que o futebol nunca discutiu racismo. O futebol discutiu proteção de pessoas negras, que é muito diferente, né? Se a gente for pensar em discutir racismo, a gente precisa pensar que dentro da gestão do futebol brasileiro e mundial, a gente não tem pessoas negras. É a primeira vez que a CBF tem um homem negro à frente da maior entidade do futebol brasileiro. Então, discutir racismo está muito além da gente combater denúncias individuais. E eu acho que talvez nós estejamos no momento de discutir isso, porque não só no Brasil, em todos os lugares a gente vê o debate sobre inclusão de pessoas negras nos espaços de gestão e de comando do futebol. Muito importante você falar sobre a gestão, mas eu queria tocar em outro ponto, que é a própria união, né, entre os atletas e os jogadores negros, né, no combate ao racismo. É muito fraco esse elo entre os jogadores, né, nessa luta antirracista. Marcelo, eu queria muito trocar com você, porque, por exemplo, eu lembro de uma coletiva do Vini Júnior em que ele ficou sozinho se defendendo, sendo que o presidente da CBF é um homem negro. E só um exemplo que eu queria trazer aqui. Posso lembrar de tantas outras lutas solitárias, como do Aranha, por exemplo. E pior do que isso, né? Eu acho que tem algo que é ainda pior, que é quando o Vinícius Júnior conta que diversos jogadores negros, e principalmente ex-jogadores negros, disseram para ele que ele deveria silenciar. A gente ouviu e viu na mídia alguns jogadores negros que jogaram na Espanha dizendo: olha, eu passei por isso, mas a partir do momento que eu não dei bola, os insultos cessaram. Será mesmo que cessaram?
Será que, de fato, essa pessoa passou a ser respeitada no seu dia a dia? Ou apenas ela começou a fingir que não ouvia mais os insultos racistas? Então, mais do que a gente pensar que precisa estar do lado do Vinícius Júnior alguma outra pessoa negra, a gente precisa pensar que outros atletas negros precisam se unir. Mais do que isso, a gente precisa pensar que atletas brancos que convivem com o Vinícius Júnior, ou atletas que convivem muito mais tempo com os seus colegas de trabalho do que com as suas famílias, porque um atleta de futebol ele treina, ele viaja, ele fica no hotel. Esses atletas brancos e negros que jogam, quando percebem um seu colega sofrendo insultos racistas, será que não dói neles? Então é isso que eu penso sempre, nessa falta de união dos jogadores de futebol. Parece que cada um está ali cuidando apenas do seu interesse. Não existe uma união para pensar no interesse coletivo. Queria falar um pouquinho sobre os cartolas do futebol, né? Porque a gente sempre ouve por parte dessas pessoas que o futebol é algo à parte da sociedade, né? Que vive num mundo do futebol em que política e situações do cotidiano de qualquer sociedade não se misturam. E por conta disso, a FIFA por muito tempo ignorou completamente a situação. Só que agora ela também tem tomado algumas medidas. Queria que você comentasse um pouco sobre essas medidas tardias, infelizmente, da FIFA também. E você toca num ponto muito importante, né? Essa frase que diz que política e futebol não se misturam, ela não é verdadeira. E a gente precisa entender que ela não é verdadeira por vários sentidos. Futebol e política sempre se misturaram. Quando a FIFA traz o Mundial para a Argentina em 1978, em plena ditadura militar, aquilo era um recado político. A FIFA levando agora a Copa do Mundo para países que não respeitam mulheres, não respeitam direitos humanos, é um recado. Quando a FIFA proíbe manifestações de atletas que não são políticas partidárias, mas são manifestações que lutam contra a violência, seja ela o racismo, a homofobia, a violência contra a mulher, ela está tomando uma decisão política. É preciso que a gente entenda isso. E mais do que isso, né? É preciso que a gente cobre a FIFA para que ela tome de fato ações que punam torcedores e jogadores racistas. Isso está acontecendo apenas em 2024. A gente está vendo a FIFA tomar algumas ações tardiamente. Mas é isso, né? A gente precisa cobrar mais. A gente precisa ter não só o Vini Júnior. Por isso que eu digo, não pode toda a luta estar atrelada ao Vini Júnior. A gente precisa da união de outros tantos atletas negros que estejam atuando e também de outras entidades. Por isso que eu digo que foi tão importante a manifestação do governo brasileiro, da CBF, todo mundo cobrando a Espanha, o governo espanhol, para que tivesse uma solução. É preciso que o presidente da CBF cobre o presidente da FIFA para que ele faça algo. A gente precisa cobrar enquanto sociedade e esquecer essa frase e esquecer também que o futebol é um reflexo da sociedade. Não é. O futebol influencia muito na sociedade, não só a brasileira, mas a mundial, mas principalmente a brasileira. A gente, enquanto nação, é muito influenciado pelo que a gente vê dentro do futebol. Então a gente precisa lutar para que o futebol não seja esse lugar permissivo às violências. E Marcelo, que ações imediatas você recomenda para combater o racismo em eventos esportivos? A gente pode falar sobre o futebol, mas eu posso ampliar para o vôlei, enfim, para outros esportes coletivos, porque o racismo, sim, está presente, infelizmente também, em diversas modalidades esportivas. A gente fala muito do futebol porque o futebol ele acaba ocupando 99% dos programas esportivos. E aí a gente fala muito do futebol e olha o racismo no futebol como algo que só acontece no futebol. Mas ele acontece no vôlei, ele acontece no basquete, ele acontece em diversas modalidades coletivas. E ele acontece em modalidades individual, onde a gente não vê pessoas negras. A gente não vê pessoas negras, por exemplo, na Fórmula 1. O Hamilton é uma exceção. Aí também tem racismo, só que aí é o racismo estrutural, é a falta de oportunidades para pessoas negras ocuparem esse espaço. Então a gente precisa pensar que o racismo está presente dentro de todas as modalidades. Estamos às vésperas de uma Olimpíadas. Nas últimas, a gente viu um debate muito grande sobre a proibição ou não da manifestação de pessoas negras
na luta contra o racismo. E o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, proibiu qualquer manifestação no pódio nas últimas Olimpíadas. Nós estamos chegando nas Olimpíadas de Paris e eu não estou vendo esse debate. Será que dessa vez o COI vai proibir ou vai admitir que pessoas negras se manifestem contra o racismo? De novo, a proibição é um movimento político. Não dá para o COI dizer que quem se manifestar contra o racismo está se manifestando politicamente. Não está. Então a gente precisa que o COI não só permita, como incentive que atletas se manifestem contra o racismo, contra a homofobia, contra a violência de gênero. Então a gente precisa pensar nisso, né? Aonde está o Comitê Olímpico Internacional nesse papel, quando a gente fala para além do futebol? Então, enquanto sociedade, enquanto atleta, a gente precisa não só que os atletas cobrem, mas que a sociedade cobre dessas organizações o maior apoio na luta antirracista. A gente falou sobre os cartolas, né, sobre as federações, sobre os jogadores, agora sobre os torcedores. De que maneira você acha que os torcedores podem se organizar também nessa luta, né, de combate antirracista, principalmente nos estádios? Porque o que a gente vê são as pessoas olhando, não fazem nada, alguns apoiam, alguns são levados a se manifestar pelos criminosos racistas. Como é que você vê essa mobilização que os torcedores também poderiam fazer nessa luta? Ao longo desses 10 anos de atuação do Observatório, a gente tem percebido um aumento do surgimento de coletivos que lutam contra a discriminação no futebol. Mas são coletivos organizados e a gente precisa que o torcedor faça parte dessa luta. Eu sempre digo, quando eu olho para a arquibancada e vejo alguém cometendo um ato racista e a pessoa do lado rindo, essa pessoa que está rindo sem fazer nada, ela é tão racista quanto aquela que está cometendo o ato racista. Então, o grande diálogo que a gente precisa fazer enquanto organização é chamar esses torcedores que não são racistas, esses torcedores que se dizem antirracistas, para que eles cobrem, para que esse torcedor que perceba um torcedor cometendo um ato racista, para que ele chame a polícia, para que ele denuncie esse torcedor, mesmo que esse torcedor seja do seu clube. Nesse momento, a gente precisa deixar a paixão pelo nosso clube de lado e fazer parte, de fato, da luta antirracista. Então, eu acho que a maior manifestação, né, dos torcedores é isso, é identificar o autor da ofensa racista, chamar a polícia, chamar a segurança do estádio e denunciar essa pessoa. Se colocar ao lado da vítima e ir até uma delegacia como testemunha para que o autor das ofensas seja preso. A gente não pode mais admitir que um torcedor olhe para outro cometendo um ato racista e dê risada. A gente não pode mais admitir que um segurança do estádio ou um policial veja o ato racista sendo cometido e não faça nada. A gente precisa, de fato, tirar da arquibancada esses torcedores racistas. Como disse o Vinícius Júnior, o futebol não pode mais aceitar esses torcedores nos estádios, mas também cabe a nós, torcedores, não aceitar mais esse ato de forma tão tranquila. A gente precisa, de fato, agir. E a nossa ação não é bater no racista. A nossa ação é chamar a polícia e exigir que a justiça puna esse torcedor. E, Marcelo, a gente vê algumas normas, né, algumas diretrizes sendo adotadas, né, em algumas federações ao redor do mundo. Você acha que seria o caso dos jogadores se retirarem de campo? Você acha que os times deveriam perder os pontos? Como é que você acha que a gente pode trabalhar nesse combate de uma maneira efetiva? Porque o que eu percebo é que, enquanto esse amor pelo seu time não é ameaçado, ou enquanto você não é penalizado, as coisas continuam a acontecer. É perfeito, assim. Então, por exemplo, olhando agora para a Espanha, ela nos dá um exemplo e um caminho a seguir. Eu sempre disse e sempre digo que eu acredito que a punição deva ser para o clube de futebol. Porque o torcedor que não é racista, ao ver o seu clube ser punido, ele vai trabalhar em prol da luta. Ele não vai mais aceitar que torcedores racistas estejam no estádio. Mas a Espanha agora puniu os 3 torcedores que ela conseguiu identificar. Então a gente pode pensar, se a gente conseguir identificar o torcedor ou os torcedores que cometerem
o ato racista, a gente trata essa pena como individual e pune esses torcedores. No momento que a gente perceber que são cânticos coletivos, a punição não pode ser aos torcedores ou à torcida organizada. A punição tem que ser para o clube. No momento que a gente não conseguir identificar esse torcedor, mesmo que seja um só, a punição tem que ser ao clube. A gente tem diversos sistemas hoje de identificação de torcedores dentro do estádio. São inúmeras câmeras, assim, tem como se identificar quem cometeu o ato racista. Basta o clube querer. Se o clube não quiser, não participar, não ajudar na identificação, o clube tem que ser punido. Se a justiça não quiser punir o clube, que ao menos a gente trabalhe então na responsabilização do clube. E quando eu falo responsabilização a gente não vai punir financeiramente e nem vai tirar pontos, mas a justiça vai exigir que esse clube faça ações antirracistas, faça palestras com a categoria de base, faça palestra com o funcionário, palestra com os torcedores, use o espaço do estádio de futebol para mensagens antirracistas, ou seja, a gente tem como fazer o clube trabalhar na luta. Agora, não pode a gente ficar eternamente preso na pergunta, quem a gente deve punir, o clube ou o torcedor? E aí a gente não vai para frente. Eu disse agora, a gente pode seguir o caminho da Espanha. Identificar o indivíduo, a gente pune o indivíduo. Não identificando, a gente pune ou responsabiliza o clube. E Marcelo, você enxerga políticas públicas e legislações específicas que poderiam ser implementadas para combater o racismo no futebol? Pensando num guarda-chuva mais amplo agora, hein? Eu estou percebendo assim, ao longo dos anos, a gente está vendo o surgimento da Lei Vini Júnior, né, como está sendo chamada em diversos estados. Então, tem no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que é a proibição desse torcedor frequentar estádio, de paralisação do jogo. A gente viu, o ano passado, a equiparação da injúria racial ao racismo. A gente viu tramitar uma lei que diz que o torcedor identificado cometendo um ato racista, ele está proibido de frequentar o estádio de futebol e ainda tem a determinação de prisão de 2 anos. Está na lei. A gente não vê a aplicação da lei. Como eu já conversei com diversas pessoas ligadas ao direito, parece que o Brasil precisa de alguns anos entre a lei ser estabelecida e a lei começar a ser cumprida. Quando, na verdade, a partir do momento da assinatura, ela já deveria estar sendo cumprida. Então, eu acho que não falta legislação. O que falta é a boa vontade das autoridades em cumprir o que está estabelecido nas leis. Marcelo, você acha que o próprio sistema é o maior desafio enfrentado na luta, principalmente quando a gente fala de racismo no futebol? Por que eu estou falando isso? Porque, como também a gente já comentou aqui, essa estrutura de poder e essa estrutura que manda, ela é formada por pessoas brancas, e a gente sabe que existe um pacto de branquitude, porque esse pacto garante a permanência e a manutenção desse poder a essas pessoas brancas. Você vê como eu exatamente esse ponto? Quando eu falo que a gente precisa trabalhar de inserção de pessoas negras nos espaços de gestão e poder, é também olhando para a justiça desportiva. É também olhando para esse cenário que julga casos de racismo e que não pune, porque acaba sendo um sistema que se protege. Quando a gente vê um caso de racismo ir para o tribunal e uma pessoa branca diz que, na visão dela, aquilo não foi um ato grave de racismo, porque para ela um ato grave de racismo e aí ele fala lá o que para ele é a grave. Quando para nós, pessoas negras, a gente sabe que todo o ato contra nós, contra a nossa dignidade, é um ato grave. Então, assim, o que a gente pode presumir nesse momento? O sistema se protege, busca maneiras de não punir, e esse sistema branco também não consegue entender o que a gente está falando. Por isso é tão urgente a gente ter pessoas negras nesses espaços. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva está para renovar o seu quadro. Hoje, nós não temos nenhuma pessoa negra. Será que alguma instituição vai indicar uma pessoa negra para ocupar esse espaço? Ou a gente vai continuar cobrando, essas instituições vão continuar dizendo que estão prestando atenção e são solidárias à nossa luta, mas na hora de indicar uma pessoa negra, ninguém indica. Então, assim, isso é
o sistema se protegendo. Isso é, quem tem o privilégio quer continuar tendo o privilégio. Exatamente, Marcelo Carvalho, é uma muralha, né, que a gente tem que transpor, o porque não é nem né? porque não é nem pular, é transpor, sabe? E a gente sabe que ela é muito bem estruturada e ela se renova, né? A gente fala em racismo 2.0, 3.0, 5.0, atualizado, porque ele vai se moldando de acordo com as novas circunstâncias para manter essa estrutura que não nos permite estar em certos espaços de poder. Marcelo, foi um prazer conversar com você. Eu acho que assim como eu, estamos muito orgulhosos de Vini Júnior. Eu me sinto muito feliz em ser uma mulher preta brasileira que tem um representante no futebol com tanta potência, apesar de ser um menino muito jovem, né? Mas a gente precisa pensar que o Vinícius Júnior tem bastante espelhos, né? Ele tem lá fora LeBron James, as irmãs Williams, ele tem Lewis Hamilton, ele tem Jay-Z. Então, assim, espelho não falta. E isso é importante. E mais do que isso, a gente está conseguindo montar uma rede de proteção e acolhimento para que não só o Vinícius Júnior fale. A gente também precisa lembrar do Paulinho, que joga no Atlético Mineiro, um carioca, que luta contra a intolerância religiosa, sem medo. Então a gente precisa continuar protegendo esses meninos, né? Porque são jovens, muito novos, que muitas vezes podem silenciar com toda a violência quem cai em cima deles. Então a gente precisa lembrar que outros também estão lutando ao lado do Vini Júnior e proteger eles. Eu sou fã demais do Paulinho, eu sou fã demais do Vinícius Júnior, fã demais desses atletas que eu falo que são lá de fora, mas a mudança mesmo a gente está vendo é aqui no Brasil, né? A gente está quebrando o paradigma, a gente está quebrando o silenciamento, a gente está vendo jovens negros e negras falando e lutando contra o racismo no futebol. Um espaço muito racista que a gente fingiu que era um espaço democrático. É isso. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Obrigada, foi um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu e estou sempre à disposição. Abraço. Abraço. Olha, é hoje. Eu vou sair correndo, porque o Despertar Empreendedor começa nessa sexta-feira. O super evento de 3 dias vai oferecer uma verdadeira imersão no universo do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal. Tudo isso com a participação de um verdadeiro timaço. Timaço! Tô falando aqui de Felipe Neto, Fátima Bernardes, Serginho Groisman, Bela Gil, Nina Silva, Rafael Donatiello e um grande elenco. Entra lá no link para saber mais detalhes. O endereço é despertar2024.com.br. Já tô com a roupa de ir. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. A gente se vê e eu fico por aqui. Tchau, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil. Hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir
o conceito de empreendedorismo no Brasil.